Doutor, hoje, como o senhor vê o nosso sistema penal? O que o senhor diria a respeito até da maioridade penal mesmo, né? Que se discute muito. Nós já recebemos aqui no programa, em uma outra ocasião, o senhor deve até conhecer, o seu Jorge Balsalobre, que é o pai do Rodrigo. Jorge Damos. Jorge Damos, e o terceiro sobrenome Balsalobre. Eu não sabia que ele E eu conheço do interior. E ele, doutor, também não ficou aí de braços cruzados, mãos atadas. O Ives Ota, não é? O menino, o Massataka Ota, que é o pai do Ives Ota. Então, todos vocês agora, a mãe da Isabela, não é? A Carolina, né? Então, todos vocês estão dando exemplos, né, a nós brasileiros e principalmente aos legisladores, doutor. Como que o senhor vê essa questão da maioridade penal e da nossa legislação mesmo? Bom, veja, com relação à maioridade penal, eu tenho algumas divergências com o Jorge, que é um grande amigo. A gente trabalha muito junto, a gente tem muito contato. Ele defende a maioridade penal. A redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal. Eu sou radicalmente contrário à redução da maioridade penal, doutor? E eu explico por quê. Reduzir a maioridade penal, primeira questão, uma questão legal. É dito na nossa Constituição, é colocado como cláusula pétrea, e é uma discussão muito grande aos que concordam e aos que discordam. Mas eu entendo de que a idade penal é uma cláusula pétrea, e isso quer dizer o seguinte, que só pode ser alterado isso mediante uma nova Constituição. Então eu entendo de que os legisladores que estão hoje discutindo e propondo a redução para 16 anos, que é quase uma unanimidade entre os que defendem essa questão da maioridade penal, eu entendo que existem duas situações. Ou o legislador é mal informado com relação à questão legal de que é cláusula pétrea, ou ele é oportunista e está defendendo algo só para jogar para o povão, dizer, olha, eu quero resolver o legislativo que não quer. Entendi. Esse é um ponto. Mais importante do que isso, eu combato a redução da maioridade penal pelo seguinte: se nós reduzirmos a maioridade penal para 16 anos, o que vai ocorrer? Vamos responsabilizar todo menor de 18, entre 16 e 18, que cometer qualquer ato infracional pequeno e jogar ele num sistema carcerário falido, caótico, trágico, que não recupera ninguém. E outra, que é uma escola. Exato, ele entra assaltante, ele sai estuprador. Exato. E, mais do que isso, eu acho muito perigoso se reduzir a maioridade penal, porque hoje nós temos um traficante, um assassino recrutando menores de idade para cometer os atos, porque eles não vão ser presos, vão ficar no máximo 3 anos na FEBEM. Então, o que ocorre? Se você reduz para 16, o que vão fazer com os de 15, de 14 que estão matando, estuprando hoje? Nada, eles vão continuar impunes. Então, a ideia que eu defendo é muito maior do que isso. É a responsabilização de todo e qualquer menor de 18 anos que cometer crime hediondo. De que maneira? De que maneira? Com uma mudança no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o menor de idade, a partir dos 11 anos até os 18, que cometeu um ato grave, um crime hediondo, vai ser responsabilizado pelo seu ato, vai responder dentro das leis do Código Penal. Se ele tomar 30 anos, ele vai ficar 30 anos preso. Sim. Então, não independe da idade, e sim o ato praticado. Não é esse 16, porque 16 aí vão começar a recrutar menores. Cada vez mais. Entendeu? O crime vai recrutar o de 15, o de 14, então a gente vai continuar não resolvendo o problema. Então o que eu defendo é que todo e qualquer menor de idade que cometa crime hediondo responda pelo seu ato, independente da idade. E sim, o ato praticado. Infelizmente, nós temos hoje jovens na FEBEM, a atual Fundação Casa, que estupraram e mataram com 14 anos de idade. E doutor, a gente ainda acompanha que são jovens frios, calculistas, e que se dizem não estar arrependido de nada. E muitos deles ainda concluem com promessas de que quando saírem de lá, vão provocar mais crimes, não é? Porque eles sabem que vão ficar muito pouco tempo presos. Então, o que a nossa lei está fazendo é dando uma mensagem muito clara de que o crime compensa.
No caso da Isabela, por exemplo, o pai da menina vai ficar no máximo 9 anos preso. Um pai que matou a filha fica 9 anos preso. Então eu defendo também, entre outras alterações na legislação, que o criminoso que for condenado a 30 anos, que ele cumpra os 30 anos. Essas invenções brasileiras de progressão de pena, esses benefícios, o preso trabalha 3 dias, tem uma redução de 1 dia na pena, isso tudo é absurdo. Bom, o indulto nem se fala, né? Assim, é uma excrescência. É hilário, né? É uma coisa que não dá para entender como se solta um homicida, um estuprador num indulto, como a gente assistiu agora recentemente, um estuprador foi colocado na rua e saiu e estuprou imediatamente. Exatamente. Isso são coisas que a população de bem está exposta e não consegue mais admitir. Você está falando do família Ota, Damus, Isabela, a família da Isabela. Todas essas famílias que estão muito indignadas. Esses ainda conseguiram sair para gritar. E quantas lianas foram mortas desde que a Mediana morreu? E não aconteceu coisa nenhuma. Exatamente. Sequer se achou um corpo. Então, e isso que a muito mídia grave. não foi divulgado pela mídia, então quer dizer, ficam na obscuridade. Olha, para você ter uma ideia, quando a Liana morreu, foi feita uma passeata, tem quase 10 mil pessoas na Avenida Paulista. Foi uma coisa muito grande. E o que mais me impressionou naquele momento foi a quantidade de mães com cartazes dos seus filhos que foram assassinados e ninguém sabe o que aconteceu. E assim, dezenas, eu não estou falando de 1 ou 2 mães que apareceram. Foi uma oportunidade que as pessoas que não tiveram voz tiveram para aparecer com seus filhos mortos. E eram dezenas, é muito impressionante isso. E enquanto isso, os nossos legisladores estão resolvendo os seus problemas pessoais. Isso não dá mais para aceitar. Nós estamos aí às portas das eleições, doutor. O senhor acha que deveria haver um envolvimento maior nesse sentido? Não só no marketing político que a gente está acostumado, que é feito, né? Mas em ações mais efetivas, políticas públicas mais efetivas? Olha, esse projeto Viva em Segurança, que é o nosso site, www.vivaemsegurança, já está aí na nossa tela. Segurança sem o cedilha.com.br. Nesse projeto todo, a gente apresenta algumas propostas, seja na questão penal e seja na questão de educação. Porque também é uma coisa que eu sempre falo, não adianta a gente construir só presídio, que precisa construir, se a gente não construir escolas. Porque champinhas vão continuar nascendo se não tiverem oportunidade. O caso Champinha, em especial, é diferente porque ele tem uma patologia, ele não tem cura, na verdade. Mas, por exemplo, poderia isso, eu ouvi de uma professora dele, professora primária do Champinha, dizendo de que, eu percebia que ele tem um comportamento muito estranho, mas o professor não está sequer preparado para identificar o que acontece com seus alunos, e se identifica, ele não tem para onde encaminhar também. Então a gente tem todo um problema estrutural que tem que ser resolvido. Agora, sem educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que ter, na verdade, uma educação onde o jovem da escola pública vai entrar às 7 da manhã na escola e vai sair às 3 da tarde, onde ele vai ter um curso profissionalizante, matérias, teatro, cinema, estudar o que tem que ser estudado e até comer também. Só que o que a gente assiste hoje é uma inversão de valores. As crianças estão indo na escola para comer. E não aprendem nada. Você vê jovens, isso eu constatei, jovens saindo da escola pública, hoje na 8ª série, absolutamente analfabetos. Sabem escrever o nome. E isso a gente constata até nessas próprias provas do Enem. Uns absurdos sem precedentes. E até dentro da própria área minha, do senhor sabe, os exames da OAB, quantos não reprovam? Porque escrevem verdadeiros absurdos, doutor. São pessoas que não estão preparadas. Não sabem escrever. Você vai ler uma petição num processo e não consegue entender o que ele está dizendo. Então, a gente tem que ter políticas de educação de longo prazo. É 30 anos se investindo em educação de qualidade. Senão nós vamos continuar, como nós estamos assistindo agora nos noticiários, que estão importando técnicos do exterior porque nós não temos técnicos formados no Brasil. Quer dizer, falta gente preparada no Brasil. As universidades não estão formando profissionais em número suficiente para atender o mercado interno. Por quê? Porque a gente não tem educação. Não adianta se garantir a vaga na faculdade para os alunos de escola pública. O que adianta é você formar eles para competir em igualdade de condições. Com certeza. Porque não adianta ele entrar na faculdade e depois ele não conseguir acompanhar o curso.